Gente, bom dia. Vamos lá então, né? Como havia combinado com vocês ontem, eu vou passar aqui o restante desses slides dessa aula de bioenergia para a gente concluir esse assunto aí que havia ficado faltando ontem, né? Então vamos lá, vamos começar. Espero que vocês assistam para a próxima aula, tá? Vou deixar recado para vocês depois do grupo, para vocês estarem acompanhando para na aula de quarta-feira a gente dar continuidade, né? Preciso desse retorno aí de vocês para a gente fazer essa continuidade aí. Vou fazer o compartilhamento aqui de tela para a gente voltar nos nossos slides de ontem. Vou fazer uma breve revisão aqui, só para a gente pegar o que já havia sido passado ontem, para a gente chegar no ciclo de créditos. Então, ontem a gente falou bastante aí de ATP, né? A gente viu que é a nossa fonte de reserva. A gente fala que as nossas células, elas fazem o uso, né, da energia que fica armazenada no ATP para as nossas funções vitais aí. A gente sabe que o processo de ATP, ele é constantemente desintegrado, reintegrado, ou seja, as células estão em processos constantes de perda de energia, ganho de energia. A gente consegue passar por esses processos aí constantemente nas nossas células. Então, nós falamos aí do metabolismo. Eu acho que essa parte aqui eu até pulei, porque eu estava com problema de passar os slides, eu não me lembro de ter falado dessa parte aqui com vocês. A gente tem dois tipos de metabolismo aí nas nossas células. A gente tem as reações anabólicas e as reações catabólicas. Então, toda vez que falamos de reações anabólicas, eu tenho moléculas simples se transformando em moléculas complexas. Eu estou aumentando a complexidade da minha estrutura das minhas moléculas. As minhas moléculas eram pequenas, elas vão se unindo por ligações e transformando em moléculas maiores. Exemplo, o aminoácido é uma estrutura de complexidade menor do que uma proteína, porque para formar uma proteína eu precisei de vários aminoácidos. Isso é uma reação anabólica. Quando eu tenho uma reação catabólica, é o inverso. Eu tenho a estrutura complexa sendo desintegrada, sendo quebrada, formando estruturas menores. Então, quando eu falo de bioenergia, bioenergética, eu estou convertendo de gordura, carboidrato, proteína, eu estou convertendo essas minhas estruturas em energia. Eu estou usando o que elas fornecem, a fonte de energia que elas fornecem para o nosso corpo. É uma conversão. Então, esse nosso tópico é especificamente para entender como que nós vamos obter energia para os nossos processos vitais. Então, nós falamos de 3 processos que o nosso corpo ele entra em trabalho para começar, né, para entender o que a gente ganha em energia. Primeiro sistema, a gente falou do sistema fosfogênio, um sistema que não precisa de oxigênio, ele não forma o ácido lático, ele precisa apenas de creatina e fosfato, ATP, creatina e fosfato, né? A gente falou que esse carreamento, esse acoplamento dessas estruturas em ligações químicas vão gerar moléculas com energia e essa energia vai sendo transferida para as nossas células. Não é um processo muito utilizado, não é a via principal de obtenção de energia. O segundo processo é a glicólise anaeróbica.
também não é a nossa fonte principal de obter energia, né? Lembra que falamos que ele é anaeróbico, ele é sem a utilização, ele não gasta o oxigênio. Então, a gente não é a nossa fonte principal. Os nossos processos vitais de obtenção de energia é com o aporte de oxigênio no ciclo. Então, quando não temos, né, na deficiência do oxigênio para nós, né, bactérias, aí já é outra história. A gente tem bactéria que é anaeróbica, bactéria aeróbica, é outra situação. A nossa situação, nos nossos processos vitais, nós não obtemos energia de forma anaeróbica, somente em casos de falta do oxigênio, como a gente falou lá do choque cardiogênico. Sem oxigênio nos músculos cardíacos, a gente vai e entra na produção de energia através do método anaeróbico. Você tem algo exemplo. Outro exemplo que eu não citei, um choque séptico. Eu faço um choque séptico nas minhas células devido à presença de bactérias. Eu paro de fornecer oxigênio para o meu sangue, o meu, os meus sistemas sem oxigênio, os meus músculos, os meus tecidos sem oxigênio, entram em produção de energia de forma anaeróbica. Toda vez que eu precisar de entrar de forma anaeróbica, o meu produto vai ser o ácido lático. Eu sempre cito aqui, ó, anaeróbico produzindo ácido lático. Então, né, citei que a gente pode dosar esse ácido lático aí em pacientes pós-infarto, paciente pós-choque séptico, para a gente saber a gravidade da minha falta de oxigênio, a gravidade da minha, né, da patologia em si. Só uma consideração, né, que a gente fez aí. Agora, a questão que vamos realmente estar fazendo analogia para a nossa energia vai ser a nossa glicólise aeróbica, o nosso ciclo de Krebs e o nosso transporte de elétrons. Todo, todo o nosso transporte de elétrons ele vai estar junto, vai estar paralelo com o nosso ciclo de Krebs. Então, aqui a gente falou do sistema bioenergético para produzir ATP, chamado sistema do fosfogênio. A gente falou que quando carreamos a creatina com o grupo fosfato, a gente consegue energia e essa energia ela vai sendo armazenada na forma do ATP. A gente falou das fontes, né? Falamos aqui das fontes de obtenção de energia através da dieta, né? De carboidrato, lipídios, proteínas. Falamos aqui que cada carboidrato a gente tem em torno de 4 calorias para fornecer energia. Uma grama de carboidrato fornece para a gente 4 calorias de energia. 1 grama de gordura fornece para a gente 9 calorias de energia. Então, comparando aí carboidrato e gordura, né, em ácido graxo, em quantidade de energia que vai ser gerada para a nossa célula. A gente conseguiu observar aí que o ácido graxo livre, a gordura livre, ela consegue fornecer um maior ganho de energia para as nossas células. Aí do lado tem um somatório, que chegou aqui no final, né, desse cálculo aqui em energias, em quilocalorias para as nossas células. Então, substrato para a gente aqui, para os nossos exercícios, a gente falou de carboidrato, gordura e proteína. São as fontes, né? O substrato, é a partir dele que vamos estar trabalhando nas nossas reações para a nossa obtenção de energia, né? Quando a gente fala que algo é um substrato para uma reação, significa que é a partir dali que vamos reagir para ter o produto final, que é o nosso ganho energético, né? Nós estamos trabalhando em reações de bioenergia.
ações de produção de energia para o nosso corpo. Processos que vamos estar familiarizando aí nos próximos tópicos. Glicólise, que é quando a gente desintegra uma molécula de glicose. Glicogênio, que é é a nossa forma de armazenar carboidrato, a nossa forma de armazenar energia, que são as células de glicose unidas entre si por ligações de oxigênio, chamadas ligações glicosídicas. Glicogenólise é quando a gente desintegra esse glicogênio e volta a ter glicose novamente. E a gliconeogênese, que é quando a gente faz novas moléculas de glicogênio formadas por substâncias não convencionais, que são os nossos exemplos, nossos aminoácidos. A gente forma energia a partir de carboidrato em primeira instância. Mas quando a gente parte por caminhos não convencionais, a gente vai falar de gliconeogênese, assunto de próxima em sala de aula na próxima quarta-feira. Não vamos entrar aqui. A gente produz ATP, então, do segundo processo, o anaeróbico, né? Já falei com vocês aqui. Tanto no músculo, hepático ou sanguíneo. Com formação de ácido lático. E, por último, final aqui para vocês, o alático, né? Que não produz o ácido lático, né? A gente trabalha com outro aporte de substâncias. A gente fala que a nossa glicose é aeróbica, porque a gente não usou oxigênio, e a gente tem aquele transporte paralelo de elétrons lá paralelo com o ciclo de Krebs. Eu vou mostrar um videozinho aqui, vai dar para ilustrar isso melhor. E aqui do lado, a gente não conseguiu, não foi possível visualizar essas estruturas ontem pelo Data Show, mas dá para a gente entender aqui o processo de redução e oxidação. Então, quando eu falo que elas vão carregar elétrons, é que quando eu somo elétrons em uma estrutura, eu estou fazendo redução. Eu estou deixando ela numa estrutura mais estável. Toda estrutura química que ficou mais estável eletricamente, que ela ganhou elétrons, ela sofreu redução. E toda estrutura, o inverso, ela está estável, ela não tem elétrons livres, mas ela vai fazer a quebra de hidrogênio. Eu vou liberar hidrogênio, H+. Com isso, eu vou liberar elétrons, eu vou estar fazendo oxidação. Então, redução é para ganhar. Oxidar é para ficar. Redução é para ganhar elétrons e estabilizar. Perder a estabilidade e carregar elétrons livres é quando oxida. A mesma coisa a gente tem com FAD e com NAD. Forma reduzida, forma estabilizada. Forma oxidada, forma que sofreu a oxidação e ficou com elétrons com cargas para transportar. Então, tudo isso vai acontecer dentro das nossas estruturas, lá na nossa membrana interna, chamado mitocôndria, né? Tudo isso vai estar acontecendo aqui dentro da mitocôndria. Então, mais uma comparação aqui final. Espero que meu áudio esteja chegando direitinho para vocês, né? Não tenha problema nenhum aqui para gravar. Aí aqui está só um pouquinho aqui de, exemplificando aqui os dois passos de aeróbica e anaeróbica. A gente ganha ATP do mesmo jeito, a gente junta aqui a molécula ADP com fósforo, fica carregada de energia, que é o nosso ATP, porém a gente forma o ácido lático no anaeróbico e a gente faz a respiração normal, né? Liberando CO2,
água e ATP, quando a gente tem a aeróbicas comum, quando a gente tem o oxigênio ajudando aí nesse ciclo normal aí da nossa quebra do ácido lático. Perdão, da nossa quebra da nossa estrutura de glicose. Ciclo de Krebs, a gente vai ter a estrutura entrando dentro da mitocôndria, que é o piruvato. Ele vai sendo desintegrado. No final, a gente vai produzir dióxido de carbono e ATP. Reações concomitantes vão acontecer, redução e oxidação. Então, no ciclo de Krebs, o piruvato, que vai vir na quebra da glicose, ele vai ser oxidado, o CO2 vai ser removido, a gente vai transformar num grupo de acetil. Esse acetil vai juntar com a coenzima A, vai ter a acetilcoenzima A, e, final, a gente vai jogar CO2 para a corrente sanguínea e vai ficar com ATP nas nossas células para a gente usar em energia. Então, esse é o nosso ciclo bem resumido. Aí eu vou entrar com vocês aqui agora no vídeo para a gente fazer a ilustração do que eu estou falando aqui com vocês, né? Vou mostrar o videozinho aqui para estar... Foto. Então, gente, olha só. Só para a gente... Eu vou parando aqui, só para eu comentando aqui com vocês. O vídeo é curtinho, ele tem apenas 4 minutos. Eu vou deixar disponível para vocês, o link para vocês assistirem novamente. Então, é isso. A gente tem uma molécula de glicose que eu inicialmente fiz a reação, eu quebrei essa reação. Então, essa reação, a gente veio lá da glicólise. Então, quando falamos de glicose piruvato, eu tenho um ciclo chamado de glicólise. Esse ciclo, ele é um pouco mais complexo. Esse ciclo é um ciclo que envolve 10 passos, 10 tipos de reações químicas. Eu vou deixar esse videozinho também, mas eu preciso que vocês foquem mais no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é o nosso final, para a gente entender a energia aqui. Então, a gente passa de glicose, que tinha 6 carbonos, e foi quebrado em piruvato, que é uma substância que vai ter apenas 3 carbonos. Então, para cada glicose, eu quebro e transformo em 2 moléculas de piruvato. Olha só, ciclo de Krebs, ele vai iniciar, ele dá início quando a gente tem um acetilcoenzima A. Então, observem que quando eu tinha o piruvato, né, a partir daquelas 10 reações iniciais, que eu não entrei aqui em questão com vocês, eu formei um piruvato. O meu piruvato,
ele sofre uma ação lá da enzima complexo piruvato desidrogenase. Onde estão essas enzimas? Onde ocorrem essas reações? Lembra como são as estruturas? A nossa mitocôndria? Então, é lá dentro da mitocôndria, lá dentro das nossas células, é uma organela que vai acontecendo. E lá nessa mitocôndria, a gente vai ter essas enzimas específicas, e elas são especializadas para quebrar, para transformar as nossas estruturas. Então, eu tenho um piruvato que sofreu a ação de uma enzima e já consegui liberar um CO2 e uma molécula de NAD. E a minha acetilcoenzima A é uma estrutura de carbono com 2 carbonos. Lembrando que o piruvato tem 3 carbonos, mas eu já formei um CO2, eu já perdi um carbono, então agora eu tenho somente 2 carbonos na minha estrutura, que é a acetilcoenzima A. Então, gente, o oxalacetato, com 4 carbonos, ele também está presente nas nossas células e ele vai ligar a essa acetilcoenzima para formar o citrato. Então, eu voltei a ter novamente 6 carbonos, porque eu peguei... Voltando só um pouquinho. Porque eu tinha uma acetilcoenzima A, liguei com acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, com o meu oxalocetato de 4 carbonos e formei um citrato. Eu voltei um pouquinho. Olha só, toda vez que eu tiver, toda vez que eu tiver, eu tenho um isocitrato que tinha 6 carbonos, né, que foi formado a partir de um citrato. Esse isocitrato com 6 carbonos sofreu a ação de uma enzima chamada isocitrato desidrogenase. Aconteceu uma redução. A gente teve uma redução. A gente teve uma estrutura que estava com elétrons e ganhou hidrogênio, ficou estável, ficou na forma, sofreu uma redução para ficar um NAD estável, NAD sem aporte de elétrons na sua estrutura. Eu liberei mais um CO2. No processo de isocitrato desidrogenase, eu estou liberando um CO2 aqui nessa reação. Lembrando que quando eu libero CO2, eu vou perdendo carbono da minha molécula principal. Agora eu tenho um alfa-cetoglutarato que perdeu um carbono. Mais uma ação de uma enzima, alfa-cetoglutarato desidrogenase, mais um produto formado, succinil. A gente precisa, a gente tem mais um succinil com a enzima A. Não entendi mais aqui. Succinil com enzima A.
Ó, perdi mais um CO2, diminuir mais um carbono, reduzir mais um NAD. Quando eu chego no succinil com a enzima A, eu já paro de quebrar, eu paro de ter as perdas de carbono. A partir daqui, eu não fico mais liberando CO2. A minha última molécula, meu último tamanho de molécula do ciclo de Krebs é uma estrutura com 4 carbonos. Então, gente, por isso que a gente chama de ciclo. Vocês viram que fez um giro e o final foi chegar naquele oxalacetato, aquele carbono, aquela estrutura com 4 carbonos que vai toda vez receber um processo do piruvato. Então, glicose, eu tenho lá da minha alimentação, quebra de glicose, piruvato, piruvato deshidrogenase, formando acetilcoenzima A. Eu tenho isso aí, eu preciso de obter externo. Mas o meu oxalacetato, ele já fica sendo regenerado a cada ciclo. A gente precisa dele para jogar 4 carbonos para a minha enzima, acetilcoenzima A, para formar o citrato. Mas ele é regenerado a cada ciclo. A cada volta que dá, ele libera energia e retorna em oxalacetato novamente. Esse saldo aqui, a gente vai falar sobre o que a gente ganhou em energia em cada ciclo que acontece desse. Então é isso aí, gente. Eu vou deixar disponível para vocês esse link separado e vou deixar também, vou comentar também sobre aquele link que a gente forma o piruvato, né? Que a gente tem uma outra etapa de 10 reações acontecendo entre glicose e piruvato. Eu vou deixar o ciclo de Krebs, que lembrando que vai ser o que a gente mais vai estar sendo importante para as nossas aulas. Então, toda vez que a gente faz esse trabalho celular, a gente conseguir a transformação das nossas energias, né, lá no glicogênio muscular, a gente consegue ressintetizar 39 mols de ATP. Então, eu tenho 3 ATPs por glicose aeróbica,
30 ATPs, porque a gente passou para a NADH. Cada NAD, cada redução de NAD gera 3 ATPs, tá, gente? Cada vez que a gente carrega um NAD com hidrogênio, a gente ganha 3 ATPs. A gente fala que cada volta ganha, cada passagem, cada redução, 3 ATPs. A gente tem 4 ATPs por FAD-H2. O FAD ele produz 2 ATPs em cada forma que a gente vai fazer redução. E 2 ciclos de Krebs, né? 2 ATPs pelo ciclo de Krebs. Na glicose sanguínea, a gente já tem 38 mols. A diferença aqui da glicose aeróbica pela glicólise do sangue, que aqui a única diferença de um ATP vai ser aqui na parte aeróbica da glicose aeróbica. Aí aqui eu estou mostrando um pouquinho do ganho de energia do ATP, falando um pouquinho da estrutura do ATP. ATP, ele é chamado de adenosina trifosfato. ATP é um composto de adenina que a gente viu lá nos ácidos nucleicos. É uma adenina, é uma ribose e com 3 fosfatos ligados. A gente forma a partir dessa junção aí, ADP mais uma ligação de fosfato, formando o meu ATP. Eu quebro através da enzima ATPase, que é a desintegração do ADP, ATP e formação do ADP. Aí sim, quando eu quebro essa ligação do fosfato, eu vou ter energia liberada para a nossa célula. Então, quando ele está compactado em ATP, ele tem energia, mas ele precisa de enzimas para quebrar, para liberar essa energia para a gente aí também. Aí aqui está mostrando a estrutura dele, de um ADP, ganhando um íon fosfato, transformando em uma adenosina trifosfato. Né? Foi até falado ontem por que desse nome. É uma nomenclatura através de uma estrutura orgânica de um carbono, né? Então a gente chama ele de adenosina trifosfato. As ligações de fosfato com ligações de oxigênio carreando aqui entre cada fosfato, entre cada fósforo, né? Que é o grupo fosfato, ligado numa ribose com uma adenina. Então, a gente tem adenina, ribose e 3 fosfatos, formando um ATP. Então, essas são as nossas vias energéticas que a gente consegue ter o ganho energético final aí. Fica bem claro aqui para a gente entender que nós temos 2 tipos de sistemas. Nós temos o sistema aeróbico e o anaeróbico. O sistema aeróbico é aquele sistema que usou oxigênio. Através do oxigênio, eu consigo quebrar glicogênio, que vai ser a minha glicose, eu consigo quebrar lipídio, que são os meus ácidos graxos, eu consigo quebrar as proteínas, que são as minhas ligações de aminoácidos. Então, eu consigo fazer esse ciclo, eu consigo obter energia com esses três tipos de substratos, que é o glicogênio, lipídio e proteína, a partir de uma reação que eu usei oxigênio, chamado ciclo aeróbico. E o meu ciclo anaeróbico, aquele ciclo que não utilizou oxigênio, a gente tem ele de 2 formas. A gente tem ele com a formação do ácido lático ou sem o ácido lático, carregando aquelas estruturas de creatina e fosfato. É quando a gente forma o sistema ATP-CP. Então, eu não gastei oxigênio e também não fui na via clássica do ácido lático.
mas eu carreei estruturas, né? Eu acoplei estruturas de fósforo e estruturas de creatina para poder fazer esse aporte de energia. E no meu lático, a gente vai no sistema ácido lático, que a gente consegue fazer a quebra aí de energia, chegando lá também na glicose no glicogênio. Então, a gente fala que formar ATP, a gente forma a partir de ciclos, né? A partir de reações. A gente tem formação de glicose quando a gente degrada aquela ligação de fósforo-creatina. Quando a gente degrada glicose e glicogênio, que é a glicólise, e quando a gente oxida o ATP. Isso tudo vai formando ATP. A forma oxidativa é aquela... Não é a forma estável, né? A forma oxidativa de ATP é a forma que ele já ganhou um fosfato e já ficou na forma energética. Caminhos anaeróbicos. Só elucidando aqui novamente para a gente não perdendo a nossa linha de raciocínio. Não envolve oxigênio. A gente pode degradar o fósforo e a creatina. Também podemos degradar a glicose. Porém, quando a gente degrada a glicólise, se for anaeróbico, a gente gera o ácido lático. Ou então a gente faz aquela reação de fosfocreatina. A gente quebra a ligação do fósforo ligado com a creatina e ali eu consigo liberar a energia contida na minha estrutura. No caso da glicólise, a gente não utiliza o O2. Envolve uma insuficiência, né, fazendo uma velocidade de degradação. A gente vai pelo caminho do ácido lático. Quando eu estou na glicose e não tem oxigênio, formação do ácido lático. E os caminhos aeróbicos requer oxigênio e faz aquela fosforilação oxidativa, né? E aquelas formações dos meus, eu vou reduzindo NAD, FAD e é o ciclo de Krebs. Aí vamos falar aqui um pouquinho da produção anaeróbica do ATP. É quando eu tenho aqui o meu sistema ATP fosfocreatina. A gente vai fazer uma utilização imediata desse ATP. A gente tem a estrutura, a gente tem o complexo fosfocreatina, mais um ADP. Nós vamos usar uma enzima chamada creatina quinase. Eu já consigo transferir o meu fósforo para o meu ADP. Aí aqui eu só tinha 2 fósforos. Eu ganhei um da fosfocreatina. Então eu fiquei com 3, eu fiquei em ATP e liberei creatina sozinha. Então eu tinha acoplado fósforo e creatina. Eu tirei esse fósforo da creatina, passei ele para o ADP e agora eu fiquei tendo ATP, que é a molécula de energia, com a creatina sozinha. O sistema de glicose é o sistema que a gente precisa de quebrar a molécula de glicose. A gente degrada a molécula, a gente vai fazendo as reações do piruvato ou do lactato, né, que eu já havia mostrado para vocês. Piruvato, ciclo de Krebs. Lactato, anaeróbico, sem oxigênio. Aí aqui está mostrando o sistema ATP, fosfocreatina, a molécula de ATP com energia e 3 átomos de fósforo, adenina, né, ATP, adenosina, energia, 3 átomos de fósforo. Aí, quando eu tenho a enzima ATPase fazendo a quebra aqui, eu vou ligar, né, eu vou soltar um fósforo e vou liberar energia. E a creatina, como que ela é estrutura de creatina fosfato, sobre a ação da creatina quinase, eu vou liberar creatina e vou liberar fósforo
e vou liberar a energia nesse caso. Energia, ADP e mais um fósforo, eu volto a ter a minha estrutura de ATP. Aí falando só um pouquinho das reações de oxirredução aqui. A gente tem reação de redução, quando a gente faz moléculas que são aceptoras de elétrons acompanhadas do H+. Elas vão estabilizar, elas carregou o elétron, carregou o hidrogênio, estabilizou, fizeram redução. Oxidação, elas doam elétrons, elas estavam na forma estável e doou seus elétrons, sofreram oxidação. Aí quem sofre oxidação e redução, NAD e FAD. São as duas estruturas que carregam elétrons e ficam oscilando, né, aporte de elétrons no meu ciclo. Então, elas ficam na forma reduzida e oxidada. O FAD, o NAD, que é a nicotinamida adenina de nucleotídeo, que passa de NAD mais H2 para a forma, sofrendo redução, né, passando para a forma NAD-H mais H+. E o FAD, flavina adenina de nucleotídeo, que passa de FAD mais 2H+, sofrendo redução, formando um FADH2. E a produção do ácido lático. Teve um erro aqui de digitação, tá, gente? Perdoe que agora eu estou vendo aqui. A produção do ácido lático é quando a gente tem, se houver suficiência de O2, o NAD lança dentro da mitocôndria o H+, e vai contribuindo na glicose aeróbica. No caminho anaeróbico, quando nós não temos o O2, quando é insuficiente o O2, o ácido pirúvico aceita esses elétrons e se transforma em ácido lático. Então, prestem atenção. Com o oxigênio, o NAD joga o H+, lá dentro da mitocôndria. E a glicose aeróbica vai acontecendo, a via aeróbica. Vai acontecendo a degradação normal do ácido do piruvato. Se eu não tenho O2, o piruvato inicial, ele vai pegar esse hidrogênio que foi liberado da minha, que estava nesse aporte lá do NAD, para transformar em ácido lático. Então, aqui que muda os caminhos entre oxigênio aeróbica e falta de oxigênio na anaeróbica. Então, aqui está mostrando a conversão do ácido pirúvico para o ácido lático. Ó, aqui nós temos o ácido pirúvico. Olha o NAD. O NAD sofrendo uma oxidação. Ele está liberando esse hidrogênio. Quando ele libera esse hidrogênio, quem aceita esse hidrogênio é o piruvato, né, o ácido pirúvico. E ele se transforma em lactato, que é o ácido lático. Presta atenção. Olha a quebra da ligação, da estrutura aqui. Ó. E aqui eu ganhei esses hidrogênios. Esses dois hidrogênios que foram liberados aqui, eles vieram para cá e de ácido pirúvico eu passei a ter ácido lático. Então, assim, nós temos a produção aeróbica do ATP. A gente tinha o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, né, o famoso ciclo do ácido cítrico. A gente completa a oxidação do substrato, a gente produz o NAD. O FAD ele entra também para transportar e carregar os elétrons. A gente tem também a cadeia de transporte de elétrons, a fosforilação oxidativa. A gente remove elétrons do NAD e do FAD, passa por essas séries que vão produzindo ATP. Então, cada redução que NAD e FAD sofre, libera ATP no ciclo. H+ do NAD e H do FAD vão sendo aceitos lá no oxigênio para formar água. Então, cada
cada estrutura, cada parte que eu também vou liberando o meu hidrogênio, eu vou formando moléculas de água. Aqui está o ciclo de Krebs, né? Sugiro que vocês assistam aí novamente aquele videozinho de 4 minutinhos, mas que no final vocês vão entender que é esse ciclo aí, com todos os nomes das nossas enzimas, né? A conitase, isonitrato desidrogenase, succinil coenzima A, tudo em torno desse ciclo aí. Aqui também, novamente, o ciclo elucidado aí para vocês, gerando aí todos os processos, todas as enzimas. Cada número aqui está mostrando a enzima e voltando no final aqui no oxaloacetato, né? Aqui esse ciclo já está pegando da parte da acetilcoenzima A, que já veio da degradação de glicose, piruvato, piruvato sofrendo ação de enzima, formando acetilcoenzima A. Aí, a partir daqui, da acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, é que eu juntei com a estrutura de oxaloacetato, que tem 4 carbonos, e iniciei com o citrato de 6 carbonos, liberando oxigênio, liberando CO2, liberando água, a UNAD sofrendo redução, e todo o processo, né? Todos os nomes das minhas enzimas, citrato sintase, aconitase. Então, em resumo, o que a gente fala agora em resumo aqui do ciclo de Krebs? Cada volta vai liberar 2 CO2, 3 NADH e 1 FADH2. A produção de 1 ATP na forma daquele GTP. Tá? Toda vez que a gente vê no ciclo falando em GTP, é o mesmo que ATP. Então, cada ciclo energético, a gente tem 2 ATPs a partir de uma molécula de glicose. Porém, a gente vai ver que FAD e NAD liberam ATPs também, por isso que a gente tem aquele aporte total final. Aqui está mostrando como que é a energia da molécula, do NAD, a molécula energética, como que ela carrega a energia quando ela está liberando, quando ela está ligada no hidrogênio. Então, ela encaixa na estrutura e quando ela libera energia porque ela está carreada, ela está ligada, essa ligação com o hidrogênio que é o aporte energético aqui. Então, a gente fala que as enzimas possuem sítios ativos que são energéticos para o NAD. Então, esse sítio, a enzima que faz essa quebra, que faz essa redução, ela tem esse sítio energético aqui. Está sendo mostrado aqui, ó. Na segunda etapa, né, que faz a reação de oxirredução, o hidrogênio ele é transferido para o NAD. Então, eu tinha um NADH+, eu juntei ele para NADH. Essa transferência do hidrogênio do NADH+, para NADH, eu vou transferindo o hidrogênio para as outras moléculas, né? Eu vou transferindo o hidrogênio para formar água no meu processo, eu vou transferindo o hidrogênio inicialmente lá na molécula do ácido pirúvico. Então, ele vai sendo um aporte eletrônico para todos os processos do ciclo de Krebs. Um NAD, na sua forma de energia, naquele sítio energético que está mostrando ali na estrutura, que ele libera aquele sítio energético ali na enzima, tá vendo? Esse sítio ativo aqui, que é a carga energética da molécula do NAD, ele consegue formar 3 ATPs, e cada FAD, na sua forma de liberação de hidrogênio, na sua forma de sofrer a redução, a gente consegue formar 2 ATPs. Então, a gente gera aquele balanço final com 38 ATPs. Né? Lembrando que cada ciclo, né, aqui está bem esquematizado, ó. Glicose, ácido pirúvico, acetilcoenzima A, aí acetilcoenzima A que entra no ciclo de Krebs, né? Aí cada ciclo de Krebs fornecendo 2 ATPs,
Em forma de FAD e NAD, a gente fornece 18 ATPs, 2 FADs, fornecendo 4 ATPs, o somatório total de uma quebra da molécula de glicose, 38 ATPs. Aí aqui, novamente, um resumo. Glicose, glicólise, 2 ácido pirúvico, 2 acetilcoenzima A. Aqui da glicose já vem 2 ATPs, 2 NAD. Do ácido pirúvico para acetilcoenzima A já gera 2 NAD. No ciclo de Krebs, são 2 voltas, né? Lembrando que cada glicólise gera 2 ácido pirúvico. Então, ele faz 2 voltas para cada glicose. Então, nas 2 voltas, eu tenho 2 FAD e 6 NAD, que vai formar um total um final, um somatório final com 34 ATPs. Total de 38 cada volta. Então, essa é a relação, né, de gordura, proteína e carboidrato, a partir do glicogênio, quebra de glicose. Então, eu posso ter especificamente por 3 fontes, né? Proteína, glicogênio ou triglicerídeo, que é a forma de você carregar energia para as células em forma de ácidos, dos nossos ácidos graxos. Todos vão chegar no ciclo do ácido pirúvico, que vão formar acetilcoenzima A, e a partir da acetilcoenzima A que a gente gera o ciclo de Krebs. Então, fonte de energia. Não importa se você está ingerindo energia por proteína, por glicose ou por ácido graxo, que é o triglicerídeo. O que importa é o aporte final da nossa energia, que é chegar no ciclo de Krebs. Então, aqui está esquematizado como que a gente ganha energia através das reações de FAD e NAD. E mostrando aqui um pouquinho, né, falando que à medida que esses elétrons vão sendo transferidos lá para a membrana mitocondrial, a gente vai aumentando essa energia, a gente vai recombinando esse fósforo para a molécula de ADP, formando os nossos ATPs. Aqui está exemplificando lá na estrutura da mitocôndria, o ganho de molécula aqui. Um pouquinho aqui do controle metabólico, né, das nossas enzimas aqui, quem estimula, através de quem que elas são estimuladas, né, nos ciclos de Krebs. Agora a gente vai falar um pouquinho de interação da produção aeróbica e anaeróbica para a gente obter o ATP. Então, gente, a energia é isso aí, ela é uma performance, né, para todo o caminho calórico, né? A gente precisa de ter caminhos para interagir, para produzir esse ATP, né? Foi todo o nosso tópico aí, foi todo o nosso tema para a gente chegar no final, falando de caminhos, que sejam eles aeróbicos ou anaeróbicos. Então, a gente precisa entender que quando a gente tem atividade de curta e alta intensidade, quando você vai fazer uma atividade física, agora a gente está falando de atividade física aqui, eu começo a trabalhar, dar muita carga para o meu músculo. Eu não consigo levar o oxigênio rapidamente para o meu músculo. Eu não dou tempo, eu coloco carga e não consigo chegar com oxigênio para o meu músculo. Eu entro na parte anaeróbica. Se eu faço um exercício físico de longa duração e baixa intensidade, eu consigo levar oxigênio para o meu músculo, forma aeróbica. Aquela dor muscular depois de academia, gente, ela é formada pelo ácido lático, tá? Quando a gente fez um exercício de intensidade alta, eu não consegui chegar com oxigênio para os meus músculos, esse ácido lático causa dor. É a dor que a gente sente aí pós-treino, quando a gente malhou de forma intensa e o oxigênio não foi suficiente para a quebra, para a utilização lá da energia. Anaeróbico e aeróbico.
a diferença entre essa linha aí de estímulo. A gente sabe que a gente usa fonte de produção de energia, de esforço para o nosso corpo, e ele vai utilizando de maneira prioritária, de acordo com cada situação, né? Então, se temos oxigênio, vamos de forma a utilizar o oxigênio. Se não temos oxigênio, a gente vai fazer a forma anaeróbica. Então, gente, essa deveria ter sido a nossa aula que a gente deveria ter cumprido ontem. Eu preciso muito que vocês assistam aquele ciclo, vocês entendam esse ciclo de Krebs, para a gente dar continuidade na nossa próxima aula, na quarta-feira, tá? Então, obrigada e bons estudos aí para vocês, gente. Tchauzinho, fiquem com Deus.